Olá, sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida festa literária internacional de Cachoeira. Eu sou Edgar Abeusen e vou acompanhá-lo nessa jornada de lembranças tão afetivas e queridas. Durante todo esse final de semana, estamos relembrando cada uma das 9 edições da Flica, especialmente as mesas literárias e a programação musical e cultural das intervenções artísticas. O Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, com realização da Cali e Incontent. Mais cedo, relembramos a 6ª edição da Flica, num papo bom com Mário Del Priore, Eduardo Spohr, Ana Martins Marques, entre outros autores. Agora, vamos celebrar a Flica 2017 no Flica na Rede, recordar as mesas literárias que rolaram no palco do claustro do Conjunto do Carmo, no centro histórico da nossa belíssima Cachoeira. Vem comigo. O nosso primeiro convidado é escritor, jornalista, professor e doutor em letras. Premiado autor, é reconhecido pela sua poesia, celebrado como um dos maiores poetas vivos em atividade no Brasil, mas também escreve contos, crônicas e romances. Natural de Salvador, membro da Academia de Letras da Bahia, autor de livros como As Sombras Luminosas, Memória da Chuva, Elegia de Agosto e outros poemas, e Sob o Céu de Samarcanda. Participou da Flica 2012 numa mesa de poesia com Antônio Cícero e voltou à Festa Literária Internacional de Cachoeira como autor homenageado da nossa 7ª edição. Diz o poeta: quando manifesto meu desejo maior e mais sábio, chegou a hora de cessar o efêmero. Para onde vamos é sempre ontem, como de onde fugimos é sempre amanhã. E das viagens não regresso jamais. Prezado Rui Espinheira Filho, que honra tê-lo aqui na nossa Flica na Rede. Muito bem-vindo. Muito obrigado, eu também me sinto muito honrado. Olha, você esteve aqui em 2017, né, como autor homenageado e participou da mesa solo A Poesia em Suas Infinitas Estações, né, uma mesa mediada por Mônica Menezes. Qual a sua memória mais forte desse momento? De um modo geral, tudo foi uma coisa que ficou como uma memória forte, como você diz. Muito emocionante, todos os dias. Claro que no momento da minha apresentação foi uma emoção mais, digamos assim, mais poderosa, porque eu estava ali em jogo, né? Eu sou velho professor, estou acostumado a falar em público, mas é sempre difícil você estar falando, e principalmente quando você é o centro das atenções por causa da sua obra. E é muito bonito isso, né? Porque Cachoeira, ela respira a literatura. Então eu queria que o senhor falasse pra gente qual a importância desse evento da Flica para a Cachoeira. Olha, eu acho que o Cachoeira é um belíssimo lugar para essas coisas, tem uma tradição, e evidentemente que Cachoeira recebe uma quantidade espantosa de pessoas durante a Flica. Eu fiquei realmente muito encantado quando eu vi chegar ônibus e ônibus de pessoas de todas as cidades possíveis da Bahia lá. Inclusive, me surpreendeu muito, porque estava todo mundo com a camisa com a minha cara, e eu não sabia disso. Já foi, inclusive, no dia posterior à minha apresentação. Mas é um encanto, é uma grande festa, é uma festa do maior nível, eu acho. Verdade. E conta pra gente se tá vindo livro novo por aí, como foi esse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social. Tem algum projeto chegando? Olha, eu sempre tenho projetos chegando. No momento eu estou, digamos, empacado por causa da pandemia. Eu ia fazer lançamento de 2 livros em março passado, e não pude fazer durante o resto do tempo. E aí, este ano saiu mais um livro meu, e no próximo ano, aliás,
este ano não. O ano passado saiu mais um livro meu, este ano, no segundo semestre, deverá sair mais um, e eu vou começar a negociar um livro inédito este mês. Que então, maravilha. Trabalho não para. Que maravilha. Olha, a Flickr, ela proporciona encontros maravilhosos, principalmente entre o autor e os seus leitores, né? E também desperta nos nossos jovens, nas crianças, o interesse pela leitura e também pela produção literária. Qual conselho ou qual dica você daria para esses jovens participantes da Flickr e que estão nos assistindo agora, que sonham um dia estarem lá, no palco da Flickr? Aí é realmente ter uma atração por essas coisas e assumir essa atração e se pôr desde cedo lendo e estudando tudo aquilo que interessa nesta área da literatura em particular, mas da cultura de um modo geral. Então é isso. Depende da força interior de cada um. Eu desejo felicidade a todos. Rui, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ser tão presente e amigo da Flickr, né? Nesse momento em que a gente está recordando as edições anteriores. Você tem uma participação muito importante para a nossa Festa Literária Internacional de Cachoeira, e muito obrigado por ter aceitado um convite de vir falar um pouco, né, sobre essa sua experiência e essa sua saudade, né, da Flickr, desses encontros, né, que a gente, nesse último ano, acabou tendo que evitar por causa do distanciamento social, da pandemia. Bom, eu também agradeço muito a atenção e para mim sempre será uma honra essa memória, e falar dela para mim é também uma felicidade. Muito obrigado, e Cachoeira e a Flickr estão aqui de portas abertas e braços abertos esperando o nosso próximo reencontro. Isso aí, tá certo. Vamos lá. Já falamos com ele no programa da Flickr 2013, em que ele participou como autor. Agora, ele vai falar como o primeiro curador externo da festa. Lembrando que até 2016, a curadoria era feita pelos próprios realizadores do evento. Nosso itapajipano querido Tom Correia conta pra gente as suas memórias da curadoria da Flickr 2017. Oi, gente, meu nome é Tom Correia, eu fui curador da Flickr em 2017 e 2018, o que para mim foi uma grande honra, uma grande alegria, e guardo comigo memória afetiva bastante intensa daqueles 2 anos que nós vivemos em Cachoeira. Eu lembro que em 2017 a gente homenageou Rui Espera Filho, e ele estava no momento iluminado ao lado de Mônica Menezes naquela noite. E trouxemos Paulina Chiziane, primeira moçambicana a publicar um romance em seu país, algo bastante significativo em nosso tempo, e diversos outros nomes de destaque da nossa literatura: Maria Valéria Rezende, Franklin Carvalho, Lívia Natália, Lisa Lucinda e tantos outros. Dentre as memórias mais intensas que eu guardo daquela edição, eu lembro da mesa indígena, no domingo pela manhã, no encerramento. O claustro nem respirava, dada a emoção diante da fala de Eliane Potiguara e Daniel Munduruku. Os dois foram mediados por Suzane Lima Costa, professora da UFBA, e foi um dos momentos mais emocionantes da Flickr em 2017, porque eu lembro que, ao terminar a mesa, eu subi no palco para recepcioná-los, né, e agradecer, e eu lembro que a Eliane estava muito, muito emocionada, e ela chegou a dizer que não estávamos sozinhos, que naquele ambiente estavam circulando entidades ancestrais. Então eu me arrepiei, né, diante dessa fala de Eliane, e não tinha como esquecer um momento como esse. É isso. Ela nasceu em Santos, São Paulo, onde viveu até os 18 anos. Em 1965, entrou para a Congregação de Nossa Senhora, Cônegas de Santo Agostinho. Dedicou-se à educação popular, primeiro na periferia de São Paulo e a partir de 1972, aqui no Nordeste, vivendo em Pernambuco e depois na Paraíba, no meio rural, até 1986 e, desde então, em João Pessoa. Como escritora, ela já ganhou o Jabuti nas categorias infantil, juvenil e na categoria romance e livro de ficção, em anos diferentes. Autora dos romances 40 Dias, Vasto Mundo e Outros Cantos,
encantou o público no palco do claustro do Conjunto do Carmo, ao lado de Franklin Carvalho, uma mesa mediada por Milena Brito, com a mesa Memória, Obsessões e outras matérias-primas da ficção. Seja bem-vinda, Maria Valéria Rezende, ao Flica na Rede. Ai, que delícia voltar para a Flica! Foi um dos eventos mais deliciosos que eu já fui na minha vida. Que massa, que energia maravilhosa. Olha, a gente quer saber qual a sua memória, o que mais ficou marcado assim na sua memória durante a sua participação aqui na Flica. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Para mim faz muito tempo, sabe? Porque cada ano foi em 2017, né? Isso. Então, eu era bem mais novinha do que agora. Agora eu tô muito velhinha, porque depois dos 70, assim, 75, cada ano vale por 3 anos. Então, a minha lembrança da Flica é de uma grande festa, onde eu estava lá solta. Eu me lembro que, se eu não me engano, meu voo atrasou, foi meio atrapalhado, eu sei que ficaram me esperando até de madrugada no aeroporto, e aquela viagem, para começar, aquela viagem de Salvador até Cachoeira, ali pelo Recôncavo, dando aquela volta toda, para mim já foi um encantamento, porque eu tinha acabado de escrever a minha Rainha Louca, a Carta Rainha Louca, que foi publicado acho que em 19, né, em 20, sei lá, não sei. E aí e se passava grande parte ali. Então, eu ia conferindo, assim, eu ia vendo as paisagens do que eu tinha escrito de novo, porque eu já conhecia muito a Bahia. Desde criança, meu pai, a gente não tinha nada de luxo, mas todo ano era uma viagem para conhecer algum lugar do Brasil, que naquele tempo, nos anos 40, 50, era uma coisa complicadíssima. Então, eu já conhecia muito bem a Bahia, depois eu trabalhei muito na Bahia, com a formação de educadores populares. Então, voltar à Bahia é sempre assim, eu revivo um monte de memórias. Então, já a viagem até Cachoeira já foi uma delícia. Quando chega lá, me hospedam num lugar também meio mágico. Para mim, que sofreram, então, que já visitei tudo quanto é convento do mundo, chega lá naquele mosteiro, aquela coisa assim, parecia que eu estava fora numa realidade meio mágica. E eu me lembro, e aí comecei a encontrar gente amiga, e quem não era amigo ainda ficava amigo na mesma hora, era todo um clima de festa. E eu me lembro que eu participei de uma mesa, depois eu assisti quase todas as outras mesas, mas no intervalo eu andava pela rua solta, uma delícia, porque às vezes você vai para um evento desse e o pessoal te trata como uma celebridade, bota uma pessoa tomando conta, um carro à disposição, que a gente acaba de falar, pega uma gente, leva para o hotel, depois vai buscar no hotel, e a gente fica meio sequestrada. E eu adorei a Flica porque ninguém me sequestrou, me largavam solta. E a coisa que eu mais gosto é andar xeretando pelo meio da rua, conversar com um, com o outro, sabe? A minha vida toda, porque esse negócio de virar escritora foi uma coisa muito tardia na minha vida, né? Até então eu era uma formiga completamente invisível. E ser invisível, xeretar por toda parte, ouvir todas as conversas que ninguém liga para você, é uma coisa que eu sempre adorei fazer, que aqui em João Pessoa ainda posso fazer, mas quando eu viajo, agora só viajo para evento, assim, então eu não posso. E lá em Cachoeira, não, eu podia andar solta na rua, ouvindo aqui, metendo o nariz ali, assistindo isso, assistindo aquilo, tinha uma porção de coisas lindas acontecendo na rua. É uma delícia. E tinha sempre alguém, assim, que estava atento a mim, se eu precisasse de alguma coisa, mas não me amarrava, sabe? Como é o nome? Uma garota, um amor de uma garota que tomou conta de mim, mas eu esqueço até o meu nome. Outro dia eu autografei um livro com o nome da minha irmã, então os nomes é um horror, mas na hora que você disser, eu sei quem é. Olha, deixa eu falar. Você falou aí desses encontros, né? Dessa energia de Cachoeira, e a Flica proporciona esses encontros, principalmente do autor com o leitor. E a gente está aqui em outra sala com o Germano Barbosa, ele é estudante do curso de História da UFRB,
mora no distrito de Santiago do Iguape. Germano, boa tarde. Olha, fica à vontade aqui para falar com a nossa querida autora Maria Valéria Rezende. Boa tarde, professora. Posso chamá-la assim? Não, meu filho, porque eu não mereço esse título. Porque professor é uma pessoa que corta um dobrado, viu? Porque tem que trabalhar na hora certa, dar conta do currículo, tudo isso. E eu não. Eu nunca fui professora de sala de aula. Eu sempre fui solta no meio da buraqueira, fazendo arte com o povo. Então, eu não mereço. Não é porque eu não me considere bacana ser professora, mas é porque não é verdade. Então, eu tenho muito respeito pelos professores para me apropriar do título assim, indevidamente. Pronto, Então, você me chama de Maria Valéria e pronto. Pronto. Então, deixa eu me apresentar, como o mediador aí já apresentou, mas eu sou Germano Barbosa, aqui da comunidade quilombola de Santiago do Iguape, no distrito de Cachoeira, Bahia. E eu fiquei muito lisonjeado, bem representado, ao mergulhar na sua bibliografia e ver a o vasto trabalho que a senhora tem apresentado, né? E a mulher, né, de ter um nome pequeno e ter ganhado o mundo com seus feitos, né? Então, para a gente, assim, é um orgulho. E diante de muitos feitos, né, que a senhora propõe nos seus projetos de vida, eu me interessei muito, fiquei contemplado com a questão dessa educação popular e que eu vejo que a senhora, a partir dessa educação popular, a senhora vai adentrar os espaços periféricos para fazer com que essas pessoas, né, desses espaços, ela tenha uma maior consciência dos nossos direitos. Hoje eu estou terminando o curso de licenciatura em História aqui pela UFRB, pretendo defender meu TCC, enfatizando a construção dessa identidade quilombola, e quando eu vou acessar esse seu projeto, a sua bibliografia, eu vou encontrar, né, essa educação popular lá, e foi algo que me chamou muita atenção, é algo que acabei aprendendo, me fez até olhar essa educação com outros olhos, né? O seu feito me ampliou a minha visão. E a senhora, enquanto leitora, vem de uma família de artistas, né? Ganha esse mundo com a simplicidade, com essa generosidade. Então, assim, eu acho que para Cachoeira, para a Bahia, para a própria Flica, é um grande prazer, né? Tê-la aqui e bater esse papo. Então, eu sou muito feliz, assim, por ter lido seus trabalhos e estar agora diretamente, apesar dessa plataforma digital, mas a gente se falar, se ver, para a gente é um grande orgulho e um prazer enorme. E já de adianto, né? Seja bem-vinda. E é isso. Eu fico feliz, sabe por quê? Eu, que toda a vida vivi metida no meio do povo, ouvindo tudo que eu escrevo, eu digo, eu gostaria de poder pôr na capa dos meus livros, como autores, todo mundo com quem eu convivi, de quem eu ouvi as histórias, porque eu sempre fui, desde muito criança, uma criança muito curiosa e que estava metida em tudo quanto era canto, sabe? Então, tudo que eu sei, o que eu escrevo, é daquela bagunça que tem dentro da minha memória, de tudo que eu vivi. E você sabe de uma coisa? Eu agora me dou conta que eu convivi com muitos quilombos, que naquela época da minha infância, minha juventude, mesmo quando já aqui nos anos 70 e 80, ainda não se tinha recuperado a denominação quilombo, que foi uma conquista, reconhecimento de quilombo. Mas, por exemplo, aqui na Paraíba tem um quilombo agora já reconhecido, que é o quilombo de Caiana dos Crioulos. Mas que a gente ia para lá, eu fazia, era dentro da área que eu trabalhava, eu vivia enfiada lá, né, em Caiana dos Crioulos, com o pessoal, aprendia um monte de coisas. Quando eu era criança, meu pai, que era médico lá em Santos, e médico daquele tempo antigo, que médico daquele tempo antigo não era engenheiro de um órgão, né? Era médico de tudo. E toda a cidade, todo mundo sabia o telefone dele, ele era médico do pronto-socorro, ele ia em todo lugar e era médico da Santa Casa, que era a única coisa que tinha para pobre, né? E ele ficava muito preocupado
que as pessoas, ele tinha que dar alta quando a pessoa saía da crise, mas porque tinha fila de gente que estava pior do que aquele. Mas aí, sábado e domingo, meu pai saía e ia visitar as comunidades, onde o pessoal morava, as ilhas, as praias dos pescadores, os povoados escondidos lá no alto da Serra do Mar, onde tinha um quilombo. Onde tinha quilombo. Que a gente não chamava de quilombo, mas a gente chamava pelo nome que tinha o lugar. E o meu pai sempre, quando eu aprendi a ler, meu pai sempre dizia assim: minha filha, você vai comigo agora que você já sabe ler, você leva um livro de história para você ler para as crianças de lá, porque lá eles não sabem ler, nem tem livros. Eu levava, eu lia meus livros e depois eles me contavam as histórias. Percebe? A criançada contava a história da tradição. Então, depois tem aqui no Conde, aqui ao lado, tem o Quilombo do Guruji, que eu vivi por lá há muito tempo, porque a gente tem um projeto de leitura, que é uma biblioteca circulante que vai nas escolas do meio rural, experimentando livro, fazer atividade com as crianças, desde os anos 90. Logo que eu vim para João Pessoa, eu comecei a trabalhar lá também. E o pessoal também agora conquistou o reconhecimento como quilombo. Então, eu fico feliz. Cada vez que eu converso com alguém que diz eu sou do quilombo, eu me sinto assim, poxa, que mudança, que coisa bela que é isso, que coisa nova. Porque é novo você dizer eu sou quilombola e não esconder que é quilombola. Não sabe? É dizer aqui estamos e nós temos o que dizer, nós temos o que trazer. Entendeu? Então, é uma maravilha. Eu adoro a Bahia, inclusive, por isso. Como eu digo que eu passei muitos anos da minha vida vivendo no mato e na minha casa não tinha espelho. E depois eu vivia no sol o dia inteiro. Então, eu nunca soube que cor eu era. Eu voltei a ficar branca quando eu fiquei velha e não posso mais tomar sol e estou aqui. Aliás, eu estou ficando verde. Porque a minha pele está tão fininha que só aparece as veias, está tudo verdinho, meio azul, assim. Germano, muito obrigado pela sua participação. A gente segue aqui com a Maria Valéria Rezende, porque logo em seguida vem o Franklin Carvalho, que participou da mesa com a Maria Valéria, né? A mesa Memória, Obsessões e outras matérias-primas da ficção. Maria, muito obrigado pela sua participação. A Flica está aqui sempre de braços abertos para você, Cachoeira. Está aqui sempre de braços abertos para você e que em breve a gente possa se reencontrar. Muito, muito, muito obrigado. Ai, vocês me rejuvenesceram uns 5 anos com isso, viu? E se eu não morrer do pandemônio aí, se tiver outra Flica, me convida, vai. Um abraço, vida longa Flica a todos nós. Um abraço. Beijo a todos vocês, um abração para o Franklin que vem aí, tô com saudade dele também. Vencedor do Jabuti, ele se graduou em Filosofia, História e Psicologia. Fez mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado em Linguística. Natural de Belém, é diretor-presidente do Instituto Casa dos Saberes Ancestrais. É autor de 54 obras voltadas ao público infanto-juvenil, na maior parte. Na Flica 2017, participou da mesa de encerramento A Imperdoável Capacidade Humana de Apagar Seus Antepassados, com Eliane Potiguara. Pois então, meu caro Daniel Munduruku, conta pra gente as suas memórias da Flica 2017. Olá, galera, aqui é o Daniel Munduruku. Eu estou aqui hoje para trazer minha memória da Flica. A Flica que é este lindo festival literário que reúne nomes importantes para ajudar a pensar a própria identidade brasileira. A literatura, a meu ver, tem esse poder transformador. Ela pode ser um instrumento poderoso para ajudar nosso país a descobrir que sua vocação é para a felicidade. E onde está a felicidade? A felicidade está na nossa diversidade cultural. Uma das melhores sensações que tive ao participar da Flica em 2017, em companhia da minha queridíssima amiga Eliane Potiguara, foi ver o auditório lotado. E assim ele permanecia até o final. Depois ver a audiência se levantar para nos aplaudir e finalmente poder autografar por horas a fio, tamanho o interesse que nossa fala suscitou nos ouvintes. Além, é claro, dessa maravilhosa acolhida, a organização do festival foi impecável,
mostrando que, sim, a literatura tem que se tornar parte da vida e da cultura brasileira. É isso aí, minha gente. Shepat Oboré Soat Saué. Tudo de bom para todos vocês, sempre. Um abraço. O seu primeiro romance, Céus e Terra, trata do tema da morte no sertão baiano e venceu o Prêmio Sesc 2016 e o Prêmio São Paulo de Literatura 2017, na categoria Estreantes com mais de 40 anos. Baiano de Araci, é jornalista e pós-graduado em Direito do Trabalho. Em 2017, ano em que esteve conosco, participou da comitiva brasileira na Primavera Literária Brasileira e no Salão do Livro, ambos eventos em Paris. Aqui com a gente, ele participou da mesa Memória, Obsessões e outras matérias-primas da ficção, com Maria Valéria Rezende. Franklin Carvalho, seja muito bem-vindo ao Flica na Rede. Muito obrigado, é um prazer estar com a Flica de novo, com toda a equipe da Flica, e sempre vai ser, eu espero, uma vida longa para esse evento maravilhoso. Franklin, conta pra gente o que mais lhe marcou na participação dessa mesa com a Maria Valéria Rezende. Olha, tem duas coisas que me marcaram, assim, uma do ponto de vista pessoal e outra da situação que a gente estava vivendo. Naquela semana, o meu debate foi, se não me engano, num sábado, mas naquela semana, na segunda, eu tinha perdido uma pessoa que eu tinha acompanhado durante alguns meses no hospital, e foi realmente uma perca lamentável. Na terça, a gente teve esse sepultamento dessa pessoa, então foi uma semana que eu estava meio abalado pessoalmente. Para completar, minha casa estava em reforma, e quando eu chegava em casa, os móveis estavam cobertos com lona preta. Então era um clima que não estava muito funcionando bem naquela semana, e acabou que na sexta, um dia anterior do evento, eu fui dormir até fora de casa por conta da poeira, do desmonte da casa. Já no sábado de manhã, a situação mudou totalmente de figura, porque eu chego em Cachoeira, com a própria Milena, que ia mediar o debate, e a cidade ensolarada, muitos jovens, muitas crianças, professores nas ruas, muita gente querendo ver o debate. E a Maria Valéria Rezende me disse uma coisa interessante. Ela disse: olha, eu li o seu livro, Céus e Terra, e era um livro que eu gostaria de ter escrito. Você devia ter deixado para mim escrever. E a recepção foi tão calorosa da equipe da Flica que o astral mudou totalmente. E outra coisa que me chama a atenção naquele momento foi por conta da situação política. A gente tinha vindo de 2016 com o impeachment da presidente Dilma, e a gente estava indo para 2018 com a eleição do presidente que tem hoje. Mas 2017 era um ano muito pesado também, porque começaram os movimentos para fechar exposições culturais, para perseguir autores, para emparedar as opiniões diversas. E aquela Flica, ela foi histórica, porque a gente debateu esses acontecimentos. Perfeito. Pode continuar. Eu fiquei muito à vontade nos debates, porque a Maria Valéria, como todos conhecem, a Maria Valéria Rezende, é essa mulher cheia de entusiasmo, cheia de energia, e que tem, vamos dizer assim, no seu sangue, muita coisa amealhada de viagens pelo Brasil, uma história muito bonita do Brasil. E eu tinha tentado em outros debates, tinha passado por outros debates, onde as pessoas eram muito reticentes para debater política, para debater a situação, as questões nacionais, né? E com a Maria Valéria Rezende, com a Milena Brito mediando, não houve esse problema. Eu já tinha apontado em debates anteriores, por aí afora, que nem sempre pode fechar uma questão com relação entre política e literatura. Você não pode impedir as pessoas de debaterem a política na literatura, nem pode forçá-las a fazê-lo. Que a política tem que entrar na literatura na medida em que os autores se sintam tocados pelos assuntos políticos, seja pelas questões raciais, seja pelas questões de gênero, seja pelas questões, enfim, diversas da política. E as pessoas, os autores, eu acho que alguns curadores não gostavam muito disso, né? E depois daquele momento crítico, eu acho que houve uma conversão muito grande dos intelectuais brasileiros a colocar a política em debate, né?
porque eles próprios se sentiram ameaçados com algumas circunstâncias que passaram a acontecer. Mas a Flica, ela é marcante, a Flica de 2017 é marcante nesse sentido, né? E olha que a festa de Cachoeira, ela ali já era importante, porque ela já tinha pautado, já tinha autores étnicos, né? Já tinha debates étnicos, já tinha debate da literatura que não precisa necessariamente ser étnica ou ser encarada como étnica, sim, mas trazer todas as contribuições da literatura negra, da literatura indígena, da literatura nossa, do Brasil, né? E inclusive de países africanos, de países que têm as correntes do influxo, né, da África e tudo mais. Perfeito, perfeito. E aí, a gente tem pedido sempre aqui para os autores, né, porque a Flica transforma Cachoeira num berço, né, da literatura no Brasil, com a participação de famílias inteiras, jovens, crianças, e desperta nesses jovens, nessas crianças, o interesse pela leitura, pela literatura e também pela produção literária. Então, a gente percebe muitos jovens que nunca compraram um livro e têm acesso ao livro, para comprar um livro na Flica, né, tem o interesse a comprar um livro na Flica, e também jovens com interesse em escrever e um dia, né, sonhando em um dia também fazer parte da mesa da Flica e das feiras literárias pelo Brasil. Qual a dica, o conselho ou toque que você daria para esses jovens, para essas crianças que podem estar nos assistindo agora? Aproveitem tudo que vocês tiverem por perto. Vejam, acho que a curiosidade nos desafia e nos garante também lugares no futuro, né? A curiosidade, eu acho que é um sinônimo de inteligência. Busquem na casa dos seus tios, dos seus avós, fucem a biblioteca da escola. Eu lamento que algumas bibliotecas de escolas fiquem fechadas como depósitos de livro, mas insistam com os diretores, insistam com os professores para que abram esses depósitos que estão fechados. Tenham livros, emprestem, troquem livros. São ótimas companhias. Procurem esse livro onde eles estiverem e forcem, vamos dizer assim, entre aspas, forcem a barra para ter os livros, para chegar até eles. Eu creio que se vocês insistirem, as portas vão se abrir, apesar das dificuldades que a gente tem de acesso ao livro, mas as portas vão se abrir, e se vocês fizerem muita questão, vão ganhar dos tios, vão ganhar de alguém que tenha, né? Porque quem tem livros e gosta dos livros, gosta também de levar esses livros adiante, de ceder esses livros, de promover a leitura. Então, paquerem, procurem os livros. Franklin, a gente agradece demais a sua participação. Cachoeira e a Flica estarão sempre aqui de portas e braços abertos para receber você e todos os autores que participam. A sua parceira de mesa, inclusive, Maria Valéria Rezende, já esteve aqui, já se apresentou no nosso programa, contando um pouco também sobre esse momento. Então, muito obrigado e vida longa Flica. Eu que agradeço. Vida longa Flica, vida longa aos seus autores, aos autores da Bahia. Os autores da Bahia são militantes, eles procuram, eles estão fazendo lives, eles não estão parados, eles são pessoas interessadíssimas em promover a cultura também. Vida longa a todos nós. Ela é professora, pedagoga, historiadora formada na UFRB, mestre em História da África, da diáspora e dos povos indígenas. Tem experiência em patrimônio, história e memória, e na elaboração de projetos culturais, organização de oficinas e palestras. Na Flica 2017, participou da mesa Penso, Falo, Canto e Sou a Sua Liberdade, Cachoeira, com o professor Carneirinho e Walter Fraga. Uma mesa especial dedicada à cidade heróica de Cachoeira. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Tamires Costa. Em 2017, eu participei da Flica, na mesa Penso, Falo, Canto, Sou Liberdade Cachoeira. Foi uma mesa organizada para homenagear a cidade, né? Pela primeira vez organizada uma mesa em homenagem à Cachoeira. E eu tive a honra de participar dessa mesa junto com pessoas que são referências na cidade. Então foi um momento muito marcante para a história da Flica, assim também como para a população de um modo geral. Né? Naquela noite eu guardo 2 momentos muito especiais, né? Que foi o início da mesa, quando o canto do hino da cidade, o canto do hino local,
começa a ser feito pelo professor Carneirinho junto com a Filarmônica, e o público se emociona, todos ficam de pé cantando junto com a Filarmônica. Então foi um momento muito emocionante. E o final dessa mesa, que essa mesma Filarmônica, ela começa a cantar músicas tradicionais da cidade, né, que fazem parte do cotidiano, que fazem parte da cultura e de festas locais. Então, ali era um momento de comemorar aquela noite tão especial. Era um momento de alegria da população, de estar se vendo, né, de estar ouvindo falar sobre a cidade. Então, foi um momento muito feliz da Flica, homenagear a cidade e, consequentemente, homenagear o povo da cidade. Bom, a 7ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira não teria sido possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. O governo do estado da Bahia apresentou a Flica 2017, que teve patrocínio do governo do estado por meio do Faz Cultura e apoio do Hiperideal, Coelba, Prefeitura de Cachoeira, Odebrecht e SESI Fieb. Nós, as realizadoras Kali e Content, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental na história da Flica. Para você que apareceu agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo, aproveitar a experiência da Flica nas ruas dessa cidade histórica, que é uma vivência para toda a sua família. Natural de São Paulo, ele é doutor em literatura brasileira pela USP, autor de mais de 10 livros, entre eles Ana O e outras novelas, Divórcio, Diário da Cadeia e Diário da Catástrofe Brasileira. Foi vencedor do Prêmio APCA e finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo. Na Flica 2017, participou da mesa Intervenções, Agitações e Desvarios com Daniela Galdino. Vamos ouvir as lembranças de Ricardo Lízias. Quando eu estive em Cachoeira, eu tive um excelente dia, não é? O evento, evidentemente, que foi ótimo, a qualidade da discussão foi muito boa, as perguntas foram bastante enriquecedoras, eu achei, enfim, esse momento do evento excelente. Agora, o que eu realmente gostei foi primeiro da organização do evento, que era excelente, enfim, o lugar que a gente ficou hospedado, uma antiga construção muito bonita também, de muito bom gosto, e enfim, a forma com que a gente foi tratada, a cidade de Cachoeira era muito bonita, sem falar na qualidade da comida, não é? Foi uma das melhores alimentações que eu já tive num evento, eu me lembro como se fosse hoje, não é? E a conversa em geral com as pessoas, não é? A venda dos livros, a quantidade imensa de gente nas ruas, os estudantes, uma quantidade muito grande de leitores, me pareceu que um dos eventos mais vivos e mais ativos que eu já participei foi esse evento de Cachoeira. Depois o retorno, não é? Quando eu fui deixado em Salvador, tive um excelente jantar perto do Pelourinho. Acho que são lembranças ótimas mesmo, e eu espero que esse tempo de confinamento passe logo, e certamente eu gostaria muito de retornar tanto à Cachoeira quanto à Bahia. Dando continuidade ao programa Flica na Rede, falando sobre a edição 2017 da Flica, vamos conversar com ele, que é um dos 8 filhos do marceneiro Antônio de Teofilândia e de Dona Júlia de Uauá, natural de Serrinha, formou-se em História em Feira de Santana e em Jornalismo em Vitória da Conquista. Está completando 20 anos de trabalho na Rede Bahia, escritor e editor, lançou seu primeiro livro em 2017, ano em que esteve na Festa Literária Internacional de Cachoeira. Chega mais, querido amigo Ricardo Ismael, bem-vindo ao Flica na Rede. Oi, meu querido, tudo bem? Obrigado pelas palavras, é um prazer falar contigo, falar com todas as pessoas aqui. Que alegria estar rememorando aí momentos tão marcantes para mim na Flica. Obrigado pelo convite. Ricardo, eu queria que você contasse para a gente uma memória sua, né, dessa sua participação na Flica em 2017, que mais te marcou durante a sua mesa, que foi
Entre a ficção e a notícia, limites, contrapontos e narrativas possíveis, com o Francisco José. Olha, o que mais me marcou, Edgar, foi a tensão. A tensão pré-conversa, digamos assim, pré-bate-papo. Eu fui para aquela mesa com um pouco de medo, assim, um pouco de apreensão. Era, afinal de contas, o meu debut, né, a minha estreia na literatura, e já na Flica, já nesta festa literária tão significativa, tão importante, tão simbólica. E eu me lembro que eu estava muito tenso antes de entrar e na expectativa, sem saber exatamente se as pessoas da plateia teriam lido o meu livro, se participariam, se haveria uma interação, né, com aquelas pessoas ali. E, de repente, quando eu entrei e vi todo o espaço ocupado, aqueles olhos voltados para a gente, aquele clima de envolvimento, sabe? Aí aquilo foi me relaxando. Eu acho que eu me ocupei daquele lugar, então eu respirei aliviado. Essa memória eu trago até hoje, daqueles momentos antes ali, minutos, pouco antes do anúncio, e eu observava da coxia as pessoas lá, e aquela inquietação, de repente aquele silêncio, e o anúncio, a apresentação, e de repente aquele sopro de alívio, e fala, poxa, as pessoas, eu percebo que elas leram o livro, muitas estavam com o livro em mãos, e essa foi uma memória muito forte para mim. Muito bacana isso, né? É muito bacana perceber esse reconhecimento. Agora, Ricardo, eu lendo aqui sobre você, né? Falando de Teofilândia, falando de Uauá, você que é natural de Serrinha, formou História em Feira de Santana, fez jornalismo em Vitória da Conquista. Qual a importância desses cenários para a sua escrita, né? Para o seu processo criativo? Bom, Edgar, eu acho que eu devo tudo a esse tempo e espaço chamado sertão. Eu sou um sertanejo, né? Eu fui parido por esse lugar. E tanto que eu estreiei na literatura com contos de ficção ambientados nesse sertão nordestino, que é ao mesmo tempo real e mítico e mágico e folclórico, sabe? E para mim foi importante começar falando dessas personagens, né, ambientando as minhas criaturas nesse lugar que é o meu lugar. A minha relação é muito profunda, você bem apresentou, eu sou um sertanejo, minha família, os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, e todas as minhas vivências, o meu despertar para o mundo, as minhas referências mais remotas, todas passam pelo sertão. Eu sou atravessado pelo sertão, né? Guimarães Rosa fala isso. O sertão está dentro da gente, faz parte de tudo, e de fato é assim. E quando eu sentei para escrever Rita Quebra-Cama e os contos dessa personagem, na verdade, eu estava fazendo uma homenagem a todas as pessoas. Todas essas mulheres e homens sertanejos, os vaqueiros, as donas de casa, os lavradores, as pessoas do aboio, as pessoas que curtem um couro, enfim, eu estava mergulhando de cabeça no meu universo, na minha seara. Então eu enveredei por um ambiente que me deixou muito à vontade, muito confortável, porque é o meu ambiente, é o meu lugar, né? Então, para utilizar uma expressão bem em voga, né, o meu lugar de fala está aí. E quando eu descrevia aquelas personagens e criava aquelas situações, eu estava, no fundo, falando de mim mesmo. Perfeito, perfeito. Muito bacana isso, né, Ricardo? E assim, deixa eu te perguntar, você, jornalista, né, um ano tão tenso, principalmente para o jornalismo, você com esse trabalho também criativo de escrever, de sentar para escrever, durante esse momento de isolamento social, de pandemia, você produziu algo, tem livro novo vindo por aí? Então, eu fiz muita coisa na pandemia, né? Além de trabalhar lá no jornal, enfim, na apresentação do telejornal e mesmo como editor, o meu trabalho de bastidor, né, que eu também tenho esse ofício, digamos assim, portanto, eu escrevo muito do que eu leio, do que eu apresento. Paralelo a tudo isso, e ao mesmo tempo, eu me voltei ainda mais para a literatura, né? Primeiro para a leitura, né? Eu li bastante nesses meses todos de pandemia e me atualizei e pude me debruçar sobre autores que eu gostaria de ter lido já há mais tempo, mas em razão da correria não pude, então me voltei muito para isso, e ao mesmo tempo escrevi.
eu fui procurado por uma editora, a Mojubá Editora, e me apresentou um projeto para 3 livros infanto-juvenis, e eu topei esse projeto, e aí nasceu um livro infanto-juvenil na pandemia, que se chama A Princesa do Olhinho Preguiçoso, é uma história que debate... Pois é, você leu, né? É uma história que debate a questão do bullying, o combate ao bullying, e eu acho tão significativo que a gente fale desses temas assim, sempre, né? E ao longo de todo o ano, em todos os momentos, em especial durante uma pandemia em que a gente se viu diante de tentativas, né, de apagamento, de silenciamento, uma perseguição muito grande ao conhecimento e à produção intelectual e científica. E durante a pandemia eu produzi muito, né? Então eu acho que foi bacana. Eu leio também como um ato de resistência, né, diante de todo esse cenário louco que a gente vive. Então eu produzi muito, né? E aí eu tenho outros 2 livros também infantis, né, nesse meu projeto com a Mojubá, que serão lançados agora, esse ano, e já nos próximos meses, outros 2 infantis, e tem um outro que é o romance. Esse romance já estava pronto há mais tempo, e ele volta agora e será lançado no segundo semestre. Ou seja, se por um lado a gente teve muito trabalho enquanto jornalista, ali na cobertura, na linha de frente também da notícia, por outro, enquanto autor, eu também me permiti criar, produzir, continuar em atividade, nessa ebulição que não para, né? Que maravilha, a gente não pode parar, né, Ricardo? Não. Eu queria que você, rapidinho, deixasse uma mensagem positiva aqui para a galera que está assistindo ao Flica na Rede, né? Uma mensagem de esperança, Ricardo, para esse momento que a gente está vivendo. Bom, Edgar, eu acho que a mensagem... eu tenho lições diárias no meu ofício enquanto jornalista de que dias melhores estão por vir, né? A gente tem visto aí o início da vacinação, ainda tímida, né? A gente tem acompanhado muito esses grupos que estão sendo vacinados e dá sempre aquela sensação de quando vai chegar a minha vez, quando vai chegar o meu momento, né? Para que a partir daí a gente possa de fato retomar as nossas vidas e tocar os nossos projetos parados, enveredar por outras áreas ou produzir coisas novas, enfim. Eu gosto de pensar, eu sou um otimista, eu gosto de pensar que esse momento está chegando, está cada vez mais próximo. Já vivemos situações mais desesperadoras, não que isso tenha mudado, os números ainda estão por aí, as pessoas ainda estão morrendo, ainda estão se contaminando, ainda estão contaminando outras, mas eu acho que a gente enxerga uma luz, enxerga um ponto luminoso lá no fundo, e eu sinto que esse momento dessa, vamos dizer, libertação está se aproximando, né? Eu quero crer nisso, acredito nisso, e a mensagem que eu deixo é essa: vamos crer em dias melhores e vamos continuar com muito afeto e com muita confiança. Vamos sim, Ricardo. Olha, Cachoeira e a Flica tá te esperando aqui de braços abertos para quando tudo isso passar. Muito obrigado. Eu fique bem. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Flica na Rede. Formada em letras, mestra em literatura e diversidade cultural e doutora em estudos étnicos e africanos. Ela é poeta, performer, professora e produtora cultural baiana de Itabuna, autora de Inúmera e Espaço Visceral. Participou de diversas antologias literárias e é idealizadora do circuito editorial Profundanças. Tem percorrido eventos nacionais e internacionais, transgredindo as fronteiras entre linguagens artísticas e entre artistas e público. Na Flica 2017, participou da mesa Intervenções, Agitações e Desvarios, com Ricardo Lízias. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Daniela Galdino. Olá, eu sou Daniela Galdino, poeta, performer, falo aqui do sul da Bahia. Eu já tinha participado da Flica, compondo público, mas em 2017, na 7ª edição da Flica, eu estive no evento como escritora convidada. Participei de uma mesa muito movimentada com o escritor Ricardo Lízias. Tenho ótimas lembranças dessa 7ª edição, mas tem uma coisa que ficou muito gravada na minha memória e que eu recordo com muito afeto, que é a interação com o público da Flica, muito diverso, um público majoritariamente composto por mulheres e também com uma forte representatividade da juventude. E naquele ano de 2017, com todas as tensões que o país estava passando já,
nós estávamos numa mesa discutindo sobre os diálogos entre o estético e o político, como a literatura também é um campo de luta e de resistência. E eu lembro que as pessoas mais jovens da plateia foram aquelas que mais nos fizeram refletir sobre esse campo de resistência que a literatura pode ser. E também guardo com muito afeto a lembrança de que a escritora Maria Valéria Rezende, ela estava na plateia e logo depois da Flica ela foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura, o que nos enche de orgulho enquanto mulheres artistas da palavra. Esse é o Flica na Rede, um especial de memórias da Flica 2017, nesse domingo de intensas lembranças. Continuem ligados no nosso canal no YouTube, que logo mais vamos ter os programas da Flica 2018 às 15 e Flica 2019 às 17, todos com grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Agora vamos relembrar os outros autores que fizeram parte da programação das mesas literárias da Flica 2017. A curadoria foi de Tom Correia. Pucci, o cubano Carlos Mu, Professor Carneirinho, Walter Fraga, Francisco José, Juju, a finlandesa de origem nigeriana Mina Salame, a moçambicana Paulina Chiziane, Eliane Potiguara e Elisa Lucinda. Na Flica 2017, tivemos como mediadores Lívia Natália, Mônica Menezes, Wesley Correia, Milena Brito, Tiamá, Denise Carrascosa, João Mar Lima e Suzane Lima Costa. Assim como em 2016, Zulu Araújo, diretor da Fundação Pedro Calmon, mediou 2 mesas. Mineira de Belo Horizonte, formada em História. Ela tem mais de 15 livros publicados, entre contos, crônicas, novelas, infanto-juvenil, poesia e peças de teatro. Ela presidiu o GLE10, Instituto da Mulher Negra, e foi gestora de cultura na Fundação Palmares. Premiada pela Biblioteca Nacional em 2019, com o livro de contos Um Exu em Nova York. Lida por milhões de estudantes e professores de escolas públicas de educação básica de todo o Brasil, pois o seu belo livro, Os 9 Pentes da África, foi incluído no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Encerrando o bate-papo do Flica na Rede Especial Flica 2017, tenho a honra de convidar aqui Cidinha da Silva. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que bacana. Você participou da mesa Escrita de Resistência contra quem deseja sufocar a nossa voz, com a finlandesa de origem nigeriana, Mina Salame. E a gente queria saber o que mais te marcou durante essa sua participação aqui na Flica. Olha, não foi uma mesa fácil, porque a mediadora, a professora Denise Carrascosa, fez uma proposta enfática de condução da mesa que passava por críticas justas e oportunas ao tratamento oficial dado ao genocídio da população negra no estado da Bahia. Eu não me dispus a seguir aquele roteiro e, como vocês sabem, conter os ventos de Oiá é uma tarefa praticamente impossível. Mas, por sorte e por generosidade dos orixás, eu sou filha de Oxum e despachei a minha porta com as águas apaziguadoras da minha mãe. Apaziguadoras naquela situação, porque as águas de Oxum também podem ser perigosas e guerreiras. Eu cumpri, então, o que eu planejei, que foi pedir licença aos ancestrais nossos que construíram com suor e sangue o espaço que nos abrigava e que, em sua luta pela liberdade, nos trouxeram, nos permitiram chegar até aqui. Eu
os reverenciei como era justo e necessário para chamar o bom tempo naquela cidade encantada e mítica que é Cachoeira. A mesa foi uma batalha, pois a mediadora estava decidida a não seguir o formato clássico das mesas de festas literárias, atravessadas por leituras da obra das participantes, principalmente. Eu insisti em ler, pois eu estava ali para mostrar minha literatura e para, através daquela exposição, motivar as pessoas a discutirem o meu trabalho. Entretanto, a memória mais feliz que eu tenho daquela edição da Flica foi o encontro com a escritora moçambicana Paulina Chiziane. Eu posso dizer que nos tornamos amigas ali. Nós fomos entrevistadas em momentos muito próximos durante a manhã, conversamos já no hotel e eu a convidei para almoçar. Ela aceitou, nós passamos 3 horas juntas, conversamos muito e agora todas as vezes que ela vem ao Brasil e que eu consigo encontrá-la, eu a espero, né, ao final do evento, e quando a encontro a gente sempre sorri e se pergunta quando será a nossa próxima maniçoba. Que maravilha, né? E a Flica proporciona esses encontros maravilhosos, principalmente entre o autor e o leitor. A gente está aqui com a Camila Vieira, ela é assistente social, tem 25 anos, estava presente nessa mesa e vai aqui conversar agora com você. Camila, seja bem-vinda ao Flica na Rede. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cidinha. É uma honra estar aqui na sua presença. Queria agradecer pela oportunidade mais uma vez. Quando me convidaram para participar, né, eu fiquei relembrando a Flica de 2017, em que tive a oportunidade, né, de vê-la. Eu moro em Salvador, mas sou de Cachoeira, e foi justamente no momento em que eu estava buscando, né, autores negras e negros que escrevessem literatura, crônicas, porque eu estava no contexto de inserida na universidade, né, recentemente, então estava fazendo outros tipos de leitura e tinha me perdido daquilo que eu gostava tanto na minha adolescência, que era justamente literaturas, crônicas e outras escritas. Então, a partir desse desejo, eu conheci você, conheci sua obra e passei tanto a acompanhar você como outras autoras também, né, que eu tive a oportunidade de encontrar ao decorrer do tempo. E eu queria perguntar para você justamente como é que se dá esse encontro, né, de você escrever outras coisas, né, que eu acompanho você, sei que você tem uma trajetória acadêmica também, né, mas do encontro com essa outra forma de escrita, de leitura também, literatura, crônica. Então, como é para você escrever sobre as coisas que você escreve, enfim, sem ao mesmo tempo, né, que propõe coisas novas, sem se desvincular daquilo que, pelo que eu te acompanho, é o que você acredita, né, das questões de espiritualidade, de ancestralidade, enfim, né, de raça, enfim, mais ou menos por aí. Camila, olha, não tem nenhum conflito, assim, entre a chamada escrita acadêmica e a escrita literária, que é a coisa mais importante que eu faço, né, a escrita literária. E a ancestralidade, as ancestralidades, as orixalidades, a tensão e diálogo entre tradições e contemporaneidade, tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afro-diaspóricas, são a maior água, digamos assim, da qual eu bebo, né? E transformo em linguagem para apresentar para as pessoas nos meus livros e nos outros suportes nos quais eu escrevo. Muito bacana, Camila, quero te agradecer pela participação. Muito obrigada. Seguimos aqui com Cidinha. Para agradecer
a participação dela também, nesse momento de lembrança e de saudade da Flica também, né? A gente não teve a Flica no ano de 2020 por conta da pandemia. E eu queria, Cidinha, para você deixar sua mensagem positiva, né, para esse momento que a gente está vivendo, para a gente encerrar. Olha, esse momento de pandemia, acho que o que a gente tem de mais vivo é a reação organizada das pessoas que moram nas favelas, nos aglomerados, nos cortiços, né? Uma reação para cuidar de si mesmas, já que nós não temos políticas públicas, nós não temos políticas de governo que nos alcancem e que cultivem a vida, né? A gente está sob uma política de morte, uma política de destruição, de genocídio, de necropolítica. E como sabemos que estamos por nossa própria conta, temos reagido a isso. Me parece que é a coisa mais importante que a gente tem de aprendizado, de legado dessa pandemia. Perfeito. Olha, a gente te espera aqui, Cachoeira te espera de braços abertos para que a gente possa se reencontrar em breve aqui na Flica. Um forte abraço e vida longa, Flica. Um abraço, Cidinha. Outro, muito obrigada. Gente querida, esse foi o Flica na Rede, especial Flica 2017. Conversamos com autores como Ruiz Pinheira Filho, Maria Valéria Rezende e Cidinha da Silva, entre tantos outros grandes autores. O Flica na Rede tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é da Cali e da Incontent. Continue com a gente por aqui mesmo, no canal da Flica no YouTube. Daqui a pouco, às 15 horas, vamos relembrar a Flica 2018, na companhia de Conceição Evaristo, Zac Magiese, Noemi Jaffe e muito mais. Para concluir a nossa festa de memórias da Flica 2017, uma das atrações das intervenções artísticas que animou o nosso público pelas ruas de Cachoeira. Inclusive, por conta do tempo curto, sintam-se saudados os demais artistas e grupos que se apresentaram na Flica 2017. Fundado no verão de 2016, o grupo atua com núcleos de pesquisa e experimentação voltada para produções coreográficas, explorando processos de movimentos para a produção de espetáculos de dança de rua. O grupo atua em apresentações e oficinas de dança na cidade de Cachoeira e em diversas cidades da Bahia, com o intuito de propagar e disseminar a cultura da dança de rua, incentivando o surgimento de novos grupos e coletivos. Então, afaste o sofá de novo da sala, a mesa, as cadeiras, que agora vamos ter muita dança no programa Flica na Rede com o grupo X13. O grupo X13, a gente agradece por estar participando da Flica, por ter um grande reconhecimento, ela ser reconhecida mundialmente, valorizando a cultura, poder movimentar a renda da cidade, trazendo turistas, muitas pessoas para que venham visitar a nossa cidade. E aí a gente pode encontrar muitos grupos aqui apresentando, valorizando o seu trabalho, valorizando o trabalho dos grupos. E a gente fica muito agradecido por estar participando da Flica. Muito obrigado por ter convidado o grupo X13. Ok, Rincon, Sapiência, Tropiquilas, Clau, vambora. Se a batida é boa, dame mais. Um rebolado leve, dame mais. Temperatura quente, dame mais. Se o baile já tá cheio, chame mais. Se a batida é boa, dame mais. Um rebolado leve, dame mais. Temperatura quente, dame mais. Se o baile já tá cheio, chame mais. Uai, eu vejo toda a cena sem usar uma lente. Se a cintura mete, fica excelente. Se eu vejo um sanguessuga pra sugar minha brisa, eu tô metendo dança tipo repelente. Baby, pode vir quente que hoje eu tô hot. Comigo ninguém pode, nessa noite louca. Tento se envolver, quer pagar pra ver. Faz por merecer, pra beijar minha boca. Quem entender, não vai entender. Vai voar, quem já se soltou. Coloca o fogo quente nesse dendê. DJ, só chama que a batida é boa, dame mais. Um rebolado leve, dame mais. Temperatura quente, dame mais. Se o baile já tá cheio, chame mais. Se a batida é boa, dame mais. Um rebolado leve, dame mais. Temperatura
cheio, chame mais. Oh. chap in a bando, I don't wanna look like you. I'm a young nigga with a Rambo, you be getting chopped right through. Gotta have scrams in a block car, you know what a hood might do. All my 150 niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap in a bando, I don't wanna look like you. In a bando, look like you. Chap in a band, chap in a band, chap in a band, chap
the band door. You chap door. I don't wanna look like you. Vem que hoje nós vamos ficar bem louco. Mata minha sede com o seu amor. Vem que o universo faz acontecer. Shots e fumaça, só eu e você. Seu beijo me alucina. Aumenta a minha adrenalina. Vamos mergulhar na neblina. Olha, quem mandou chamar? Olha, meu Deus, que coisa bonita. É tanta perfeição que irrita. Não adianta se incomodar. Se tu não quer, então quem mandou chamar? Ela que manda é livre, ela brinca. Chama pra dançar, é brava na ginga. Não adianta se incomodar. Quem mandou chamar? Chama, e a minha vizinha não para de reclamar. Só porque ela é linda, gata, independente, não quer dizer que ela vai tomar seu lugar. Nem tudo é uma competição, se edifica, você também tem um poder na mão. Mas por bem ou mal, ela chama atenção. E todo mundo vem me perguntar: quem mandou chamar? Fui eu que chamei, só que se eu chamo de novo, todo mundo em transe não vai ficar muito louco. No final do dia não adianta se perguntar: quem mandou chamar? Fala, meu Deus, que coisa bonita. Ela é tanta perfeição que irrita. Não adianta se incomodar. Se tu não quer, pra quem que tu foi chamar? Ela que manda é livre, ela brinca. Chama pra dançar, quem manda é 30. Não adianta se incomodar.